Olá, meu nome é Ricardo Nogueira. Nesse vídeo vamos abordar o tema trabalho em altura. Vamos entender o que significa altura, trazer a definição de trabalho em altura segundo a NR35 e fazer análise de risco de algumas condições de trabalho. Esse vídeo ele tem um patrocínio da Inova Safety, é um fabricante de equipamentos de segurança para atividade em altura, no segmento esportivo e industrial. Vamos começar com a definição de altura. Altura é a diferença de nível que há entre um ponto e outro. Essa diferença de nível pode ser uma distância vertical entre um ponto mais baixo e um ponto mais alto, ou seja, de baixo para cima. Quando, por exemplo, um trabalhador vai acessar o seu posto de trabalho utilizando uma escada. Ao acessar o primeiro degrau elevado, o trabalhador já se encontra em altura, tendo em vista existir o risco de queda com diferença de nível. Essa diferença de nível aumenta à medida que o trabalhador progride pela escada. A diferença de nível também pode ser uma diferença de nível de profundidade, uma distância vertical entre um ponto mais alto e um ponto mais baixo, ou seja, de cima para baixo, quando, por exemplo, um trabalhador vai acessar o interior de um espaço confinado vertical, utilizando uma escada como equipamento de acesso. Ao posicionar-se no degrau que se encontra à sua frente, o trabalhador já se encontra em altura, tendo em vista existir o risco de queda com diferença de nível. Essa diferença de nível diminui à medida que o trabalhador desce a escada. Portanto, sempre que existir uma diferença de nível entre um ponto e outro, o trabalhador estará em altura, o que torna necessário termos como base pontos de referência. A NR35 fala que todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, e que essa análise deve contemplar os riscos inerentes à atividade, ou seja, o risco de queda de pessoas, materiais e ferramentas. Portanto, é a análise de risco que vai determinar se há ou não o risco de queda. Segundo a NR35, trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 metros, onde haja o risco de queda. Fica claro pela definição que trabalho em altura é quando a diferença de nível que há entre um ponto e outro é acima de 2 metros. Contudo, a norma fala da necessidade de existir risco de queda. Mas como saber se existe esse risco? Vamos analisar agora algumas condições de trabalho. Análise de risco. Exemplo 1. Condições de trabalho. Diferença de nível, 6 metros. Laje desprotegida na face frontal. Ausência de guarda-corpo. Variação da distância da borda até 5 metros. Existe o risco de queda com diferença de nível? Sim. Em caso de desequilíbrio, ou seja, perda de uma posição estável, o trabalhador pode ser projetado para o vazio, caracterizando o trabalho em altura. Devem ser adotadas medidas de controle para prevenir o risco ou controlar a queda. Exemplo 2. Condições de trabalho. Diferença de nível, 6 metros. Todo o perímetro da laje está protegido com segurança de periferia, guarda-corpo. Existe o risco de queda com diferença de nível? Não. O guarda-corpo restringe a queda para o mesmo nível do solo, desde que atendidos os procedimentos de segurança, oferecendo proteção completa contra os riscos de queda com diferença de nível, descaracterizando o trabalho em altura. Exemplo 3. Condições de trabalho. Diferença de nível, 6 metros. Laje desprotegida na face frontal. Ausência de guarda-corpo. Variação da distância da borda até 10 metros. Sinalização de segurança delimitando o perigo, demarcando a área de segurança e a área de risco. Existe o risco de queda com diferença de nível? Na área de segurança, não, descaracterizando o trabalho em altura. Na área de risco, sim, em caso de desequilíbrio,
o trabalhador pode ser projetado para o vazio, caracterizando o trabalho em altura. Exemplo 4. Condições de trabalho. Diferença de nível, 3 metros. Grade de proteção em todo o perímetro do piso da plataforma. Existe o risco de queda com diferença de nível? Sim, a grade de proteção não oferece proteção completa contra os riscos de queda com diferença de nível em todo o processo de trabalho. O trabalhador pode ser lançado para fora da grade pelo efeito catapulta, caracterizando o trabalho em altura. Deve ser adotada a medida de controle para controlar a queda. Nesse vídeo apresentamos a definição de altura e a definição de trabalho em altura segundo a NR35. É muito importante ressaltar que toda atividade onde se identifique o risco de queda com diferença de nível, independente do desnível, o trabalhador precisa ser protegido. Chegamos agora ao final do nosso vídeo. Se você gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. E é muito importante para o canal que você faça o seu comentário. E se você não está inscrito, se inscreva.